os meus medos já não cabem mais em mim. Quando o céu está de bronze e parece que é o fim. Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar. Graça e paz da parte do Senhor Jesus para a sua vida. Bem-vindo ao canal Dia a Dia com Deus. Eu sou Wilson dos Santos, evangelista, e quero compartilhar com você algo que aprendi em minhas investigações bíblicas, usando a palavra de Deus, é claro, que é a Bíblia, e trago para você um assunto interessante, que se trata da escravidão. Deus não é culpado de tal prática ter acontecido. Para esclarecer, precisamos entender a cultura e as situações que levaram as pessoas a serem escravas. Existem situações que levaram as pessoas a se tornarem escravas. E aí precisamos entender também que Deus não criou esse sistema, nem concordou com ele, mas devido às práticas que se estendeu através do mundo, que a escravatura se estendeu em todas as regiões do mundo, né? Habitado naquele tempo, desde a Grécia, o Egito, a Mesopotâmia, a Síria, eles, mesmo Roma, eles tinham os escravos e procuravam cada vez escravizar pessoas que eram derrotadas em suas batalhas. Quando eles eram derrotados, eram levados como troféus de vitória. E ali eles teriam que trabalhar forçosamente ali naquele império, no Império Romano, ou no Império Grego, ou lá no Egito, né? Antigo também. Havia pessoas que eram assalariadas, mas também haviam pessoas que eram escravas. E essas pessoas escravas trabalhavam nas construções de palácios, né? A Bíblia às vezes fala servos. A Bíblia usa esse termo servos. Mas o servo em hebraico é escravo. Então essa palavra tem essa conotação mesmo. Quando fala servo, a conotação é exatamente escravo. Eles não tinham proteção da lei. As leis muitas vezes favoreciam a escravatura. No caso aí do Código de Hammurabi, o Código Babilônico, né? No Código era dito que quando o escravo fugia e ele era encontrado novamente, ele era morto. O Código dava liberdade, quer dizer, nesse código, que era um código de lei, permitia que alguém que tivesse escravo poderia matá-lo. Sem compaixão nenhuma, poderia matá-lo. Os escravos eram comprados em praça pública, né? Leiloados. Aquelas pessoas que eram traficantes de escravos, isso já é muito antigo. O tráfico de escravos era comum no tempo bíblico, né? Então esses traficantes vendiam para os nobres. Ali, por exemplo, no Egito mesmo, José, ele foi vendido pelos seus irmãos e levado ao Egito, e ali ele se tornou escravo. Ele foi vendido como escravo. Tinha condições para sobreviver, mas se tornou escravo, porque ele foi vendido pelos irmãos, por causa do ciúme que eles tinham dele, venderam ele como escravo para o Egito. Falando-se da história do
Israel, né? Eles também tinham seus escravos, eles compravam escravos. Eles foram escravos no Egito por 400 anos, e ali, claro, foram 4 séculos, né? Ali que a descendência acabava, vinha outra descendência e eram escravos no Egito. Mas Israel nem sempre foi escravo. Quando eles saíram da casa de Jacó, foram para o Egito. Aliás, ele mesmo foi também, né, para o Egito, Jacó. Ali no Egito se tornou próspero. A família de Jacó ali se prosperou, casaram, né, e tiveram seus filhos ali. Ali eles tinham um campo ali na terra de Gozen. E ali então eles plantavam, e também tinha seu rebanho de ovelhas, né? E eles se tornaram uma nação bem próspera no Egito. Porém, o faraó que entrou, que foi colocado no trono, né? O faraó então, analisando a situação do povo de Israel, e viu que aquele povo cresceu muito no Egito, ele tentou então promover um meio lá para acabar com a prosperidade de Israel. Na escravatura, quem manda é o senhor de escravo. Ele que determina o que tem que ser feito. E o que tem que ser feito é para o lucro da nobreza. E assim a escravatura se estendeu para o mundo inteiro. Estou falando no mundo que era habitado, porque é claro que havia regiões no mundo que não eram ainda habitadas. E começou essa escravatura quando entrou o pecado no mundo. Está entendendo? Porque Deus, quando criou o homem livre, com livre-arbítrio, para ele pensar, deu liberdade para ele obedecer ou desobedecer a Deus. Exemplo diz que o casal no Éden resolveu desobedecer a Deus. Entretanto, Deus não castigou ele por causa disso, não matou eles, né? Naquele momento só disse que eles iam morrer, porque o pecado ia levá-los à morte. E aconteceu. Mas naquele momento eles continuaram vivendo. Então, e aí entrou também o amor de Deus para prover um meio para que eles pudessem ser livres desse mal, que é o pecado. Então, Deus, então, por meio de Jesus, resolveu o problema do pecado. As pessoas podem sim ser transformadas por meio de Jesus. E assim são livres. Porque a ideia de liberdade, muitas vezes a pessoa pensa que pode fazer tudo o que quer, que ele deseja fazer o que der na cabeça, ele pode fazer, mas essa ideia é equivocada. A liberdade, ela tem a lei que governa ela. Você não pode fazer o que você quer. Por exemplo, aquilo que você acha que deve fazer, que é correto, isso aí você pode fazer livremente, não tem problema nenhum. Ninguém vai impedir de você de realizar o que você deseja. Os seus planos, sonhos, você tem liberdade para fazê-lo. Desde que você não prejudique o outro. Tá entendendo? A liberdade, ela não é como as pessoas pensam. E eu vou lá e pego o carro do vizinho e pronto, e sem falar nada com ele, e sai dirigindo. Não, isso não é possível. Então nós temos que entender o que é ser livre. Então a pessoa acha que pode fazer de tudo. Ele chega ali, pega o pincel, sai pichando as paredes dos outros, porque não, eu sou livre, eu posso fazer. Não, mas está dando prejuízo àquela pessoa ali, porque está atrapalhando a aparência do imóvel dele. Então, esse tipo de liberdade não é liberdade, é libertinagem. Então você tem que entender o que é liberdade, o que é permitido na sociedade, para a pessoa fazer o que não é permitido. Então existe uma lei que governa. Mostra você o teu limite. O seu limite é aqui. Aqui é o seu limite. Dali para lá não pertence ao teu próximo. Você não pode invadir o direito dele. Então essa é a liberdade.
Então a pessoa tem que entender. Eu não posso invadir a casa de uma pessoa lá e pegar a filha dele lá e abusar dela. Não, mas que eu posso fazer o que eu quero. Não, não é assim. Existe uma lei. Deus estabeleceu um código moral. E dentro desse código está escrito ali que você não pode cobiçar as coisas do teu próximo. Então Deus, ao mesmo tempo que ele te dá o seu livre-arbítrio, mas esse livre-arbítrio tem o limite. Você não pode chegar lá porque você gostou de algo que pertence ao teu próximo e ir lá e simplesmente pegar ele sem pedir autorização dele. Ah, não, é meu, eu tenho liberdade de pegar. Não, não é assim. Essa liberdade não é assim. A liberdade, ela é um bem, tanto para você como para o seu próximo. É algo que dá você o direito de você ir e vir. Você vai, eu posso ir a tal cidade e voltar, desde que eu me comporte bem. Eu vou lá, me interajo, né, com as pessoas, vou interagir com as pessoas ali daquele local. Eu vou trabalhar naquela comunidade, eu tenho liberdade para fazê-lo. Agora, quando eu passo os limites dessa liberdade, eu passo a explorar as pessoas, passo a roubar das pessoas, aplicar golpe nas pessoas, isso aí então não é permitido na sociedade. Então aí é uma lei que vai punir essa pessoa. Exatamente. Então a pessoa tem que entender o que é liberdade. Tratando-se da escravatura, ela é imoral mesmo, porque Deus não criou as pessoas para serem escravas. Mas o que levou as pessoas a serem escravas? Eu já comentei aqui alguma coisa relacionada a isso. Mas, primeiro, quando o povo se espalhou, depois da criação do mundo, é claro que o povo se espalhou por toda a terra. Tá entendendo? Dali foi espalhando as pessoas e aqueles que se tornaram mais prósperas, veja bem, aqueles que se tornaram mais prósperos passaram a subjugar aqueles que não tinham, que tinha menos. Então a escravatura ela é o mais forte dominando o mais fraco. Aí é que entra, porque ele não tem defesa. Aquela pessoa que é mais fraca, muitas vezes elas eram capturadas ou sequestradas e levadas para trabalhos forçados. Isso que chama escravatura, é uma instituição. Os escravos eram maltratados ali pelos seus senhores. Alguns até recebiam alguns favores. Se o escravo ele tinha algum conhecimento que poderia favorecer ao seu senhor, ele colocava ele nessa posição, como administrador. É o caso que aconteceu lá com José da Bíblia, né? Que fala sobre, lá do Gênesis, né? Fala sobre José. Ele foi levado para o Egito e ali ele foi vendido para Potifar. E na casa de Potifar, Potifar viu que ele era um jovem muito educado e tinha um certo conhecimento, e ele aproveitou esse conhecimento, colocando-o ao trabalho que ele de administração, e ele administrou bem as coisas do Potifar. Daniel, seus 3 amigos, né, foram levados para Babilônia. Ele escolheu esse jovem como Daniel, e ali eles foram educados na cultura também dos babilônicos, né? E assim eles ficaram preparados para administrar o reino ali. Mas havia aqueles escravos, que eu acabei de dizer, que que aprendiam a arte de esculpir. E ali eles trabalhavam nessa parte aí, fazendo esse tipo de trabalho. Então, alguns escravos eram favorecidos, outros não. Lá no livro de Deuteronômio, 23, versículo 15 a 16,
Em Israel era diferente. Quando tinha os seus escravos, o escravo tinha proteção por lei, porque Deus determinou leis para que esse escravo fosse bem cuidado. Não entregarás a seu senhor o escravo que tendo fugido dele, se acolherá a ti. Contigo ficará, no meio de ti, no lugar que escolher, em alguma das tuas portas, onde lhe agradar. Não o oprimirás. Isso era uma lei também. Vou até explicar para você entender. Quando fugiu o escravo, se alguém o encontrasse, essa pessoa então teria que acolhê-lo, levá-lo para a sua casa e ali arrumar um lugar para ele ficar. Ele não era oprimido. E também esse escravo não poderia ser entregue novamente ao seu senhor. Lá no Código de Hammurabi, quando o escravo fugia, era morto. Aqui em Israel, não. Então, vê que Deus não permitiu ninguém matar um escravo. Agora, por que Deus não libertou, acabou com a escravatura? É porque para acabar com a escravatura, teria que mudar a mente das pessoas. Entendeu? Mudar a mente dos dois lados. Mudar a mente do senhor de escravos, que serão muitos, e também mudar a mente do escravo. Porque ele nasceu numa sociedade para conseguir o alimento, ele tinha que trabalhar como escravo mesmo. Ele nasceu no mundo assim. Então, para ele aprender a ser livre, ele tinha que a mente dele tinha que ser trabalhada para isso. É uma coisa interessante, né? E a lei que Deus estabeleceu para o povo de Israel, no caso de escravos, era uma lei justa, porque esse escravo não poderia ser maltratado, como era o povo de Israel, né? Como o povo de Israel foi maltratado no Egito. Lá. Eles tinham que produzir muito, com pouco alimento, e além do mais, debaixo de açoite, de chicote, né? E lá no povo de Israel não era permitido que alguém usasse esse tipo de agressão física contra o seu servo, contra o seu escravo. E assim, então, já há uma vantagem muito a mais. Quando alguém critica a Deus por permitir a escravatura, isso tem uma explicação muito lógica. É porque Deus, ele não força a ninguém a fazer as coisas que ele não quer. Deus dá liberdade até para o senhor de escravo. Se ele deseja fazer isso, ele vai pagar por isso lá no final. No fim, ele vai ter um julgamento, ele vai ter que prestar conta disso. Se ele for mal para o seu escravo, maltratando ele, prejudicando ele e a família desse escravo, ele vai ter que prestar conta a Deus. Então Deus ele é um Deus justo. Por isso criou lei justa para frear a maldade do ser humano. Porque a maldade do ser humano é maltratar mesmo os outros semelhantes mesmo. Subjugar os mais ricos, subjugar os mais pobres. Então Deus, ele coloca um limite nisso aí. Não, você não vai além disso aí. E assim as pessoas do povo de Israel eram protegidos, aqueles que eram escravos, né? E assim há uma diferença muito grande entre os escravos hebreus e os escravos das outras nações, que nem sempre tinham esses privilégios, né? Lá em Êxodo 21, de 1 a 11, há pessoas que, quando lê esse capítulo de Êxodo 21 a 11, eles ficam espantados, horrorizados, porque que ali Deus fala lá que soube que o escravo teria que servir mesmo ao seu senhor ali, mas não lê as outras partes da Bíblia. Então, quando você fica em um só capítulo, o que vai acontecer? Você vai ter uma ideia distorcida. Que a Bíblia, para você entender a Bíblia, você tem que pegar texto, contexto, para você criar um contexto. O que é um contexto? É o resultado de tudo aquilo do seu estudo, da sua pesquisa bíblica. Você vai entender o assunto ali, vai formar a ideia daquilo ali. Então,
Então muitas pessoas tiram a ideia de um verso bíblico e falam assim, olha, Deus é mau, porque fez isso. Não, mas você precisa ver as condições, a cultura que daquele povo. Você tem que ver também o que aconteceu para chegar nesse ponto. Então, você tem que conhecer toda a história para você saber quem tem razão e quem não tem razão. Então é assim, a história tem dois lados, meu amigo. Você não pode pegar só um lado só da coisa, você tem que pegar os dois. Então existe o lado do conquistador e o lado do vencido. A história muitas vezes é contada só o lado daquele que conquistou, mas o lado do vencido não. Mas o lado do vencido ele pode sim ter razão e pode também não ter razão também. Então tem que ver os dois lados da história. Então aí, como diz, é uma história dentro da outra história. Nós temos que entender isso. E ali mostra ali as condições do escravo, nesse capítulo aí, vocês poderão ler, que eu não vou ler, que é muito extenso, são muitos versos, né? Nós temos as leis, a Israel que defendia os escravos. E os senhores escravos, eles não poderiam violar essas leis, porque também seriam punidos, né? E as outras nações não, se eles violassem as leis, quem é que ia punir? A sociedade defendia isso, esse tipo de atrocidade, é claro, né? Até imoral, esse tipo de coisa. Aqui nós vemos no livro de Jó, capítulo 31, versículo 13 a 15. Nós vemos que o patriarca Jó, que nós encontramos esse livro pertinho do livro de Salmos, né? Então, nesse livro aí é a coisa interessante, relacionado ao servo, ao escravo, né? Jó considerava os escravos semelhantes a ele, veja bem. Todos foram formados no ventre de mulheres, segundo o que está escrito no verso bíblico ali. E tinha o direito de sobrevivência. Veja bem, a diferença do povo de Deus com os que não eram povo de Deus, né? Sobrevivência. Quem os formou? Ali foi Deus. Se eu for perverso para o servo, eu serei punido no tribunal de Deus. Isso o próprio Jó mesmo falou. Se ele fosse mal para o seu servo, ele seria punido no tribunal de Deus. Então, como eu disse, eu creio, assim eu penso, que Jó tinha os seus escravos, mas ele tratava bem os escravos, porque era a cultura, né? Isso precisa ficar claro para você. O livro de Jó foi escrito primeiro do que o livro de Gênesis. E esse livro foi escrito por Moisés. E quando Moisés escreveu esse livro, ele conhecia bem a escravatura, porque o povo de Israel era escravo no Egito. E Moisés foi o líder escolhido para tirá-los do Egito. Então ele viu aqui que havia diferença entre a escravatura dos egípcios e os escravos de Jó. Porque os escravos de Jó, eles eram bem tratados. Né? Não tinha, ele não era... porque o próprio Jó mesmo fala aqui que se ele, caso maltratasse os escravos, os servos, eles seriam também, ele teria que prestar conta no tribunal de Deus. Olha, a escravatura no Oriente Médio era muito forte mesmo, né? Para eliminá-la, veja bem, para eliminá-la, não era uma tarefa do dia para a noite, porque essa cultura espalhou-se. Então, agora aí, e mesmo assim, as pessoas nasceram sobre esse regime e sobreviviam dessa forma, fazia parte da cultura naqueles tempos. Então hoje é inadmissível uma coisa dessa. Alguém fulano é escravo de outro, aí a sociedade vai interagir ali com as autoridades e vai impedir que aquilo vá para frente, né? Então, mas naquele tempo era permitido, era normal. A escravatura naquele tempo
fazia parte mesmo da cultura daquela época. Boa? Não, não era boa, mas era a maneira de sobrevivência das pessoas mais menos favorecidas. Então eles tinham que sobreviver. Então o senhor de escravo tinha condições para a Grécia clássica, né? Lá tinha os seus escravos também ali. Alguns eram até alforriados. O que é alforriado? Ele recebia ali um documento escrito, né? Que eles eram livres. Isso aí o senhor tinha essa liberdade para alforriar o seu escravo, né? Quer dizer, ele falou assim, você de hoje você não é mais meu escravo, você pode trabalhar, você pode, se você é um artesão, você pode trabalhar como artesão, se você tem uma outra ocupação, trabalha na agricultura, você é livre para fazê-lo, você não é. Então dava lá forriava ele, né? E ele era livre e muitas vezes até recebia também alguma coisa para começar uma nova vida. Ali recebia prata, ouro, alguma coisa, que isso era raro acontecer isso, é claro que não, né? Isso aí dependia da bondade do Senhor. Muitos morriam ali como escravo mesmo. Era comprados ali nos mercados e ali morria como escravo. Não tinha privilégio nenhum, outros já tinham. Porque muitas vezes aqueles escravos que estavam ali trabalhando, ele tinha um conhecimento muito elevado ali de ciência. E era aproveitado, né? Esse conhecimento ali, ele passaria a ter mais privilégios, igual eu disse. Então, a história tem os dois lados. E alguns escravos, muitas vezes, ele, no Império Romano mesmo, era levado para lutar nas arenas. Era colocado como gladiadores. Se eles vencessem as lutas nas arenas, até a morte, é claro, aquela luta ali era terrível ali, aquelas lutas, ele recebia um prêmio e eram muitas vezes libertos. Você agora não é mais escravo. Ele passaria a ser até um herói ali, se ele vencesse todas as competições ali, naquela arena, que era um esporte ali, para agradar a nobreza daquele tempo, no Império Romano, no Império Grego também tinha. E assim era aqueles. Ali era sanguinário mesmo, era coisa terrível, mas quem vencesse receberia liberdade para começar uma outra vida. E poderia até servir mesmo ao imperador ali, mas agora não como escravo, né? De uma forma privilegiada. Então, é assim que existia esse tipo de privilégio, né? Agora, quem não tinha esse conhecimento, não tinha essa habilidade para lutar, não era preparado para isso, não tinha conhecimento também da cultura da época, né? Ali da medicina, não conhecia nada relacionado à língua daquele povo, não conhecia a matemática, estudos astros, né? Só não tinha esse conhecimento, então ele era levado para serviço pesado mesmo. E morriam lá naquele serviço ali. Daniel, ele era uma pessoa que se tornou até um sábio lá em Babilônia, porque ele foi preparado em 3 anos, ele aprendeu a língua dos babilônios, dos caldeus, né? E ali aprendeu a cultura deles, e ele era um bom administrador, ele morreu como administrador de Babilônia, um governador lá. A situação lá do escravo hebreu era muito melhor do que do Egito, lá dos gregos, né? Da Grécia clássica, lá do Império Romano, dos assírios, né? Também, e por aí vai, né? Porque lá no sistema hebraico, as leis hebraicas, ela dava proteção a essas pessoas. Veja bem que interessante aqui. Uma das leis aqui que favorecia o escravo aqui.
um escravo hebreu deveria trabalhar apenas 6 anos. Veja bem como é que é a coisa. Antes de nós fazermos qualquer crítica ao cristianismo ou à igreja judaica ou ao sistema, né, que muitas pessoas dizem que Deus permitiu isso, que Deus ficou omisso, não fez nada para ajudar nesse ponto. Eles têm que entender aqui, ó, que a situação do escravo hebreu era muito melhor do que a das outras nações. Porque aqui, ó, o hebreu trabalhava 6 anos, ele era escravo durante 6 anos, para pagar sua dívida, veja bem. E no 7º ano, era o ano do jubileu. O que é isso? 6 anos a terra tinha que produzir, o camarada trabalhava na terra, plantando, colhendo, mas no 7º ano era o jubileu. Aquele ano era o descanso da terra, para a terra descansar, para que ela venha ser a terra fértil. E assim, nesse ano do jubileu, havia uma coisa interessante também. O escravo trabalhava 6 anos, e o 7º ano ele era liberto. E agora? Aqueles que fazem crítica à Bíblia, né, sobre a escravatura, no 7º ano era liberto, sem pagar nada. Veja bem, se, por exemplo, ele estava devendo, presta atenção aqui, ele estava devendo, a dívida dele era muito grande. Durante 6 anos ele não conseguiu pagar tudo que ele devia, no 7º ano saía ileso, não pagava mais nada. Ele era livre. A situação do povo de Israel era bem melhor nessa situação como as outras nações de seu tempo, porque ali eles eram livres, libertos, sem pagar nada. E além do mais, eles não saíram de mão vazia. Eles levavam, gados, que seria ali ovelhas, né? Ovelhas, e até boi mesmo, não sei, aqui não diz o que é o gado bovino, né? Mas os caprinos, né? Os ovinos, levava, e também tudo aquilo, alimentos, para que ele pudesse começar uma vida nova. Lá em Êxodo 21, versículo 2, né? Veja bem o que diz lá. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirás, mas no 7º ano sairá alforriado, sem pagar nada. Ele não se pagar mais nada. Então Deus permite que a pessoa possa entender as coisas, dá liberdade para a pessoa entenda, ele dá liberdade para você entender o plano dele. E ele vai preparando a mente das pessoas para compreender. E também da mente do escravo, porque muitas vezes o escravo era liberto, mas ele não tinha para onde ir, e nem como se sustentar, acabava voltando para o seu senhor novamente, porque a mente dele ainda estava voltada lá na servidão, ele estava com a mente lá, mas olha, se eu largar ele, eu e minha família, nós vamos passar fome, então é melhor trabalhar duro lá, eu tenho alimento, tenho lugar para morar, tenho a roupa para vestir, e ali eu vou viver ali tranquilo ali, quer dizer, era a garantia da aposentadoria dele. Quando ele morresse, o filho era escravo, ficava como escravo no lugar dele ali, trabalhando ali. Era assim. Então, essa era a maneira de pensar da época. Nós temos que saber que, por isso que eu digo para você, a cosmovisão daquele tempo não é como a de hoje. Então, nós temos que ver isso aí, né? Quando eu digo isso aqui, eu estou defendendo a escravatura de maneira nenhuma. Ninguém defende uma coisa perversa como essa, mas nós temos que ver a situação que era naquela época. Eles dependiam, muitas vezes, de serem escravos mesmo, para a sua sobrevivência. Então, aqui, por isso que Deus falou assim, olha, se comprar o escravo, ele vai servir 6 anos, 7º ano ele será livre. Mas ele vai ter com que ele plantar, cuidar, ter os seus próprios animais, podemos dizer até uma fazendinha, podia ter uma fazenda lá, uma fazenda e ter os seus animais lá, aí já não seria mais escravos, tá entendendo? Então, assim era no tempo de Israel.
Poderíamos dizer até que era uma indenização mesmo que aquele escravo ia receber. As outras nações não. Muitas vezes aquelas pessoas eram aforreados, mas ele saía assim, sem nada, não tinha nada. Saía lá e se virar para lá. Mas se você é limpo, pronto, acabou. Mas o povo de Israel não era assim. Eu não estou falando que as outras nações sempre é dessa forma, que havia também aqueles senhores que eram bondosos, que eles cuidavam bem dos seus escravos, e aqueles que eram maus. E além do mais, o escravo tinha um dia de descanso do povo de Deus. Toda semana ele descansava um dia, era o sábado, era o sabate. Desse sabate, o escravo não poderia trabalhar, porque aqui em Êxodo 20, versículo 10, você olha, o que diz lá? Descanse nesse dia, o escravo e a escrava. O teu animal, o estrangeiro também não poderia trabalhar nesse dia. Era um dia de descanso para o escravo, até para os animais também. Deus se preocupou até com os animais, para que os animais não fossem escravizados nesse dia. Não é só o homem que é escravizado, até os animais também são escravizados. Os bichos trabalhavam debaixo de pancada mesmo, de chicote, de porretada mesmo, muitas vezes. E assim era dessa forma. E agora Deus falou, não, nesse dia os animais vão descansar, o servo, a serva, tu vai descansar nesse dia. Deus se preocupou com a situação do escravo? Sim ou não? Claro que se preocupou, senão não. Lá, se ele quiser inventar lá, ele que se vira para lá, mas não é assim. Aonde estaria o amor de Deus nisso aí, né? Então Deus, a Bíblia vai querer o amor, e esse amor é demonstrado através de ação. Nós vamos percorrer o tempo, vamos chegar ao tempo de Paulo. Nesse tempo, um escravo chamado Onésimo, veja bem, interessante esse relato aqui, Onésimo, ele fugiu de Filemon, o seu senhor. Mas é uma coisa curiosa aqui, uma coisa interessante, ele fugiu, era comum o escravo fugir, porque quando ele via que as coisas não estavam legais para ele caía fora, ele fugia mesmo. Algumas vezes ele até pegou. O que acontece? Filemon, o senhor de escravo, ele aceitou a mensagem do evangelho e se tornou cristão. Onésimo, Paulo pregou para ele lá, ele se converteu, se tornou um cristão. Agora aí, os dois eram cristãos. E Onésimo, então, começou a trabalhar junto com Paulo, servindo Paulo na pregação do evangelho, né? E Paulo, então, entendendo a situação de Onésimo, ele escreveu uma carta para Filemon, pedindo a Filemon, pessoal, aceita o seu servo de volta, mas não como escravo, mas como irmão em Cristo. Aí você vê a diferença aí. Paulo não defendia a escravatura de maneira nenhuma. Paulo não poderia combatê-la, porque você pensa bem, era uma cultura. Se ele fosse combater aquela instituição naquela época, ele ia ter um problema tremendo, porque ele não chegaria nem a Roma, ele seria morto até no caminho mesmo, porque o sistema era grande naquele tempo. Era pessoas que tinham isso aqui, que era um poder grande naquela época. A aquisição financeira era forte, eles compravam escravo ali, e muitas vezes até vendia o escravo, comprava, era mercadoria, o escravo era mercadoria. Você fosse atrapalhar aquilo, você estava fora você era preso ali, até morto. E Paulo, então, mas Paulo foi audacioso. Paulo falou assim, olha, o Onésimo, ele é agora o irmão em Cristo, você vai receber como irmão, não como escravo. E se ele pegou alguma coisa de você, aí pode deixar na minha conta que eu vou pagar. Porque aí mostra que Paulo também não estava defendendo também a pessoa pegar as coisas e sair assim, não. Não, se ele pegou qualquer coisa, coloca isso na minha conta. Você vai ver lá em Filemon, capítulo 1, versículo 10, verso 16, verso 18 até o verso 19. Ele fala isso aí. Mas Paulo aí falou assim, ó,
Eu gostaria que Onésimo ficasse junto comigo na pregação do Evangelho. Ele me faz muita falta. Mas como ele fugiu de ti, fugiu lá do senhor Filemon, é justo que ele volte para ele, para cumprir a lei, que era uma lei que existia. Você não pode violar uma lei que já é do país. Então, é uma lei. Então, você, olha, você volta para Filemon, mas agora eu vou escrever. Não, agora ele é o irmão seu, não é escravo mais não. Ele foi liberto em Cristo. Ele agora é uma nova criatura, os dois é irmão. Será que Filemão recebeu como escravo ou como irmão na fé? Aí que você tem que faz as seus comentários aí. O que Paulo estava mostrando ali, que o escravo em Cristo, ele é livre. Porque a escravatura pior é da mente. Você, muitas vezes, a pessoa é livre, ele acha que é livre, mas realmente ele não é livre. Ele é prisioneiro dele mesmo. Ele coloca na mente que aquilo é daquela forma e ele passa a ser escravo daquilo. Então a mente tem que estar liberta. Por isso que Deus prontamente ele não acabou com a escravatura, porque a pessoa estava impregnado dela. Tanto o escravo achava que para sobreviver dependia daquilo, e como o Senhor também achava que para conseguir o desenvolvimento dos seus empreendimentos necessitaria dessa mão de obra. E assim agora tem que mudar isso. E alguns países do mundo, para chegar à democracia, levou milhares de anos para chegar nisso aí. Então você vê que não é fácil você tentar mudar uma instituição já formada, estabilizada. É preciso aí de muita luta para chegar nesse ponto. E assim, o plano de Deus é que ninguém seja escravo mesmo. E a Bíblia fala lá que o que Deus está preparando para o povo dele, aqueles que lhe obedecem, é um lugar livre, onde ele pode se locomover, onde ele pode ir para onde ele quer, ele não vai ser prejudicado de nenhuma forma, não será escravo, ele será livre. Então, que Deus não quer escravo, Deus também não quer uma pessoa, um robô, aqui é comandado pelas pessoas, você faz o que eu mando. Não, Deus não quer robô, por isso que ele criou o ser humano livre. Até o próprio demônio, Deus deu liberdade, você quer dizer, não matou ele lá, pessoal, quando ele desrespeitou a lei lá no céu, ele não foi punido lá, falou assim, você vai ser destruído. Não, Deus falou assim, vamos ver aonde você vai chegar, porque você sabe, você está transgredindo a minha lei e você vai se dar mal. Mas ele insistiu nessa desobediência, nessa rebelião, e continuou seus planos diabólicos. E no final ele vai ser queimado no fogo por causa disso. Ele vai ser julgado porque ele insistiu nesse erro. E todo erro traz consequência. Quando a pessoa pratica algo errado, e não é punido imediatamente, mas ele vai pagar por isso, porque a consequência virá. Muita gente pensa que não, mas fulano se deu bem lá, ele fez isso. Não, mas ele vai ter que passar no tribunal. E esse tribunal de Deus não passa nada. Lá Deus não ele não passa a mão na cabeça de ninguém, ele não aceita propina, tá entendendo? Ele não adianta falar assim, ó, eu te pago tanto aí para punir fulano aí, para tirar ele da reta aí, porque eu não quero ele na minha... eu quero me livrar dele aí, eu arrumo um jeito. Não, não. Se você fez o bem, você vai receber o bem. Se você fez o mal, você vai pagar pelo que fez. A justiça de Deus é dessa forma. Deus é amor, mas ele é justiça, ele age dessa forma. Então é aí que nós temos que prestar atenção nessas coisas. A escravatura, ela durou séculos e ainda tem ainda em alguns lugares, aí, mesmo no nosso tempo, na nossa era atual aí, temos relatos de trabalho escravos, pessoas que foram levadas para lavouras, trabalhando de forma irregular, dormindo mal nos alojamentos,
foram encontrados em alguns lugares alojamentos aí em mau estado, até de higiene mesmo. E as pessoas foram tiradas de lá pelas autoridades, porque esse sistema aí de errado foi denunciado, as pessoas foram punidas, foram ali, e as pessoas que estavam nessa situação foram tiradas desse lugar. Então, que isso não é permitido, é crime. A pessoa ser oprimida, levada como escrava para trabalhar nessa situação é crime. Então, mas existe ainda pessoas que são seduzidas por propostas enganosas, é claro, para um melhor ganho, né? Ter uma vida melhor financeira, e as pessoas são seduzidas a esse tipo de coisa. Elas vão para um país aí, chega lá, a proposta não é esta, é outra totalmente diferente. A pessoa vai trabalhar ali, levada até a prostituição, então muitas jovens são levadas para serem prostitutas, né, em bordéis, em alguns países. E assim o que acontece? Esses traficantes, né, que levam essas pessoas para lá, eles recebem uma soma grande em dinheiro. Mas essas pessoas lá ficam lá nessa situação aqui, chamada de escravas, né? Escravas do sexo ali. Era obrigado a se prostituir para ganhar alguma coisa ali. Quer dizer, é escrava também. Então a escravatura, ela só vai, esse sistema, essa ideia, só será mudada com a pregação do Evangelho no mundo. Quando o Evangelho for pregado no mundo inteiro, as pessoas vão ter uma ideia totalmente diferente de saber o direito de cada pessoa, respeitar esses direitos, né, de cada pessoa e tudo. Então, o Evangelho, ele transforma a vida, transforma a mente das pessoas. E Deus quer fazer isso, quer mostrar que nós nunca devemos dominar as pessoas, tirar proveito das pessoas. Devemos pagar às pessoas o salário que elas precisam receber, né? É o salário justo. Se você tem o seu trabalhador, você vai pagá-lo de acordo com o trabalho que ele faz, justamente, né? E assim, tanto seja lá a função que ele fizer, seja até mais simples. Todas as funções são importantes na sociedade. Desde que essa função seja honesta, ela é interessante. Então a pessoa precisa ganhar o seu salário justo. E quando ela não ganha o salário justo, essa pessoa está sendo escravizada. Então há muita maneira de escravizar uma pessoa. E assim, às vezes você joga culpa ali, lá no passado era isso, mas às vezes a coisa está acontecendo na nossa frente, isso aí, esse tipo de coisa, né? No caso de Israel, eles saíram do Egito, Deus os libertou do Egito, daquela escravidão ali, para a liberdade. Mas, porém, a mente deles não estavam preparadas para isso. O que acontece? Num determinado tempo ali, quando eles viram as dificuldades, que é claro que você ser livre, você passa por dificuldade. Você não é porque você é livre, você não vai passar alguns problemas ou dificuldades. Quando Israel passou por certa dificuldade, aquilo que estava dentro da cabeça dele era voltar para o Egito, para ser escravo lá de novo. Lá no Egito a gente tinha comida, as panelas cheias de carne, a gente tinha lá o pimentões, tinha um punhado de coisa, citaram um punhado de coisa para Moisés. Nós queremos, você nos tira do Egito com essa ideia de libertação para nos libertar de lá, mas eu não estou vendo nada acontecendo, de bom acontecendo. Aí nós vamos voltar para lá de novo. Então, dessa forma, a pessoa estava com a mente ainda impregnada daquela escravidão no Egito. Então, muitas pessoas precisam ser livres. De certa maneira, tem que estar preparada para si. A mente tem que estar preparada para você lutar para aquilo que você acha correto. Por exemplo, eu quero lutar para receber, ganhar mais, eu vou lutar para ganhar mais.
Eu quero ser um administrador eficiente, eu vou estudar mais, vou lutar para dar a volta por cima. Então você precisa se preparar, preparar sua cabeça, para você não ser subjugado por aqueles que se julgam mais poderosos que você. Então é dessa forma que acontece. Você vê que no Brasil a escravidão foi implantada no século XVI. Veja bem, no século XVI, em 1533. Agora, os primeiros escravos chegaram a Salvador no ano 1535. Aí eles passaram, então, a comprar escravos africanos, né, para as lavouras, né, plantação de cana, né, o açúcar, né, no caso, a reprodução de açúcar. Então, esses escravos eram levados, sim, eram comprados e levados para esse tipo de trabalho. Havia também a mineração também, a procura de ouro, essas coisas. Então, os escravos eram trabalhados nas minas também. Em Minas Gerais mesmo, os escravos trabalhavam nas minas de ouro. Lá tem algumas regiões de Minas que tem bastante minas abandonadas. Então, há uma opinião, uma coisa interessante do historiador é que as primeiras pessoas aqui a serem escravizadas foram indígenas, é verdade. E ela foi estabelecida na década de 1560. Então, por meio dos traficantes em navios negreiros. Opiniões pode divergir em cima disso aí. Então, são coisas... mas se a pessoa pesquisar sobre a escravatura, ele vai achar aí pessoas que vão explicar melhor os documentos históricos, através de livros de história do nosso país, do Brasil, né? E também preciso de ver outros livros para ver se fazer as comparações, ver, porque, como diz, há opiniões divergentes sobre a escravatura. E assim a pessoa pode ter mais detalhes sobre isso aí. O Brasil foi o último país a libertar os escravos. Nós temos que ver que a história tem dois lados. Houve muito abolicionista aqui no Brasil, né? Tem o José de Bonifácio, tem Joaquim Nabuco, né? Pessoas que eram contra a escravatura. Tem pessoas que eram contra a escravatura. E assim houve um movimento no Brasil contra a escravatura aqui também. E a princesa Isabel, ela cumpriu o seu dever também, mediante uma carta lá, sobre a Lei Áurea, né? E assim os escravos foram libertos. Mas muitos dos escravos, então, foram libertos, mas eles não tinham condições de sobreviverem. Muitos tiveram até que voltar para os seus senhores mesmo, para o sustento, como eu disse, porque eles não tinham condições para se manter. Não tinha condições para se manter. Voltaram para trabalhar de novo para os seus senhores. Então nós vemos que a escravatura foi terrível mesmo, e quando a pessoa fica sabendo que há algo dessa forma, no nosso tempo, é preciso ser denunciada mesmo. A pessoa tem que denunciar para que as pessoas subjugadas desses regimes, perverso, é claro, é perverso, seja libertada disso aí. Porque isso é admissível mesmo. Então, se você gostou desse assunto, você clique em gostei. E compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal para que eu possa continuar gravando vídeo dessa forma, ou até melhor do que esse ainda, né, que eu acabei de gravar, e que eu possa continuar nesse trabalho aqui, que é um trabalho que eu me julgo interessante, porque é informar as pessoas e preparar as pessoas também para o Reino de Deus também. Então, se você gostou, você clica em gostei, inscreva-se no canal, que é muito interessante a sua inscrição, ative o sininho, e também aproveito essa oportunidade para agradecê-lo por ter assistido esse vídeo, né?
até o final e até breve, né? Até breve, um abraço para você. Tchau. Já não cabe mais em mim. Quando o céu está de bronze, quando o vento está